Irmãos que querem gritar e dizer não está nada bem com a igreja brasileira. Irmãos que estão inconformados com o estado caótico que se encontram alguns ministérios. Pessoas que estão interessadas sim, pela santificação da igreja, pela salvação de pecadores. E pessoas que ainda têm zelo pela glória de Deus, que não estão preocupadas em fundar grandes impérios, estabelecer grandes ministérios, mas pessoas que estão interessadas em fazer o reino de Deus avançar, de levar salvação até pessoas, povos perdidos, que têm uma bandeira e querem carregá-la, que é a bandeira do Evangelho de Cristo. Pessoas que não almejam altos galardões na terra, mas que desejam um lugar no coração de Deus. Pessoas que caminham rumo a Canaã, ao céu. Pessoas como o apóstolo Paulo que dizia: por isso não desfalecemos, porque ainda que nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, e as coisas que não se veem são eternas. Como disse Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que a nossa oração seja essa, meu irmão. Eu oro tanto, eu almejo tanto ver uma geração de cristão como a dos cristãos primitivos. Eu não estou dizendo de feitos prodigiosos, ou riquezas, ou nomes. Eu estou dizendo de devoção. Eu estou dizendo de corações inflamados pelo Criador. Quando eu olho na história da igreja e vejo a era dos mártires, quando eu vejo Nero incendiando as cidades, colocando postes com cristãos cheios de piche, acendendo seus jardins, eles iam para os coliseus, eles iam para as arenas, eram mastigados por leões, mas eles morriam cantando, eles morriam adorando e louvando a Deus. Nós precisamos disso. A história também diz que Nero às vezes ia ver a carnificina, o morticínio que causava aquilo, e se divertia, aquele protótipo do anticristo. Quando ele descia para ver os pedaços dos corpos que os leões tinham deixado, ele notava algo estranho, chutando ali, mexendo nos corpos, ele via que todos morriam com um semblante feliz, e ele não conseguia entender o que é aquilo. Até o século III, para você ter uma ideia, estava tão forte que eles começaram a parar de matar os cristãos, como Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente da igreja. Para cada 2 que vocês matam, vão nascer mais 30, 20, 50 cristãos. Tinham dias, por você ter uma ideia, que aquele espetáculo estava armado, e aqueles crentes todos aglomerados nos coliseus, e quando ele soltava os leões ferozes, eles começavam a cantar e cantar, e algumas das vezes os leões eram intimidados e não conseguiam atacar, e as pessoas da plateia começaram a ficar tão impactadas de vendo, ora eles morrendo cantando, ora os leões se inibindo, que elas estavam começando a se converter. Os imperadores chegaram à conclusão que matá-los não era a melhor maneira de destruir o cristianismo. E você vai encontrar tantas histórias de mártires, desde Estevão, o primeiro mártir, que diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Tendo dito isso, expirou. E você vai ver como o apóstolo Paulo degolado a mando de Nero. Você vai ver os morávios, os valdenses, os puritanos, comunidades piedosas, comunidades sem ouro e sem prata, mas comunidade cheia do Espírito Santo, cheia de devoção pelo Criador. Homens que estão lá na galeria da fé, que eu tenho inveja de citar, eu tenho vergonha. Homens que a terra não foi digna deles ter pisado. Pastores, pastor Hernani, se tem uma coisa para vocês orarem, buscarem, é isso. Não são altos galardões humanos. Eu estou pouco preocupado com o meu ministério, se ele vai expandir, se ele vai ter êxito, se eu vou ter entradas gordas na oferta. Não, meu irmão, será que um dia eu vou conseguir ter esse título? Homem que a terra não foi digna dele ter pisado.
mártires, homens errantes vestidos de pele de camelo, homens que morreram sem alcançar a promessa, para terem uma ressurreição melhor, homens que foram cerrados ao meio, Isaías, pelo maldito Manassés, homens errantes pelo deserto como Elias e João Batista, que colocaram em fuga exércitos inteiros, como Davi com seus 10 milhares, que apagaram a força do fogo, homens que fecharam bocas de leões. Olha Daniel, essas coisas que tem que nos causar fascínio, essas coisas que temos que querer ir para a fornalha, e o quarto homem com semblante de um filho dos deuses caminhar conosco, e nem cheiro de fogo ficar na nossa roupa. Eu não vejo homens fazendo isso, meu Deus. Talvez nós necessitamos de uma meia dúzia de Leonardo Ravenhills, de uns 5 John Wesley, de uns 10 apóstolos Paulo, para ver se resolve. Mas infelizmente nós não vamos ter. Vamos ter que contar com você mesmo. Avivamento tem a ver com isso. Se avivamento tivesse a ver com números, a nação brasileira estaria vivendo um avivamento. Temos igrejas centenárias, milenares, cheias de milhares de membros, mas isso não é avivamento. Avivamento é paixão pelo Cordeiro de Deus, avivamento é paixão pela pureza, avivamento é paixão pela piedade, avivamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. Avivamento é quando uma igreja se dobra de joelhos e ora e prantea de dia e de noite, clamando por salvação de pecadores, de perdidos, clamando que Deus conduza os pecadores ao Salvador. Meu irmão, lê as biografias de Charles Studi. Eu tenho um livro dele, que até não é mais publicado. Procure buscar Charles Studi. Procure buscar e ler sobre a biografia de Hudson Taylor. Procure saber sobre John Wesley, Whitefield. Procure saber sobre Jerônimo Savonarola, David Brainerd. Meu irmão, assim como Paulo disse, cheio de meus imitadores como eu sou de Cristo, copie o modelo da piedade desses homens, a devoção, a paixão que eles tinham por Cristo acima de tudo. É isso que nós queremos, é isso que agrada a Deus. Eu estava pregando na minha igreja e disse: nós ficamos tanto tempo envolvidos com as coisas de Deus, que nós não temos um minuto para estar com Deus. Nós estamos igual o irmão do filho pródigo, na casa do pai, não saímos, não vamos a lugar nenhum, estamos 24 horas com o pai e nunca comemos um cabrito. O ministério seu com Deus deve ser maior que o seu ministério com a igreja. Aprenda isso. Eu tenho muita admiração por aquele velhinho sarcástico que é o Leonardo Ravenhill. Vocês percebem, né? E uma das mensagens dele que mais fala comigo é o trono do julgamento. E ele disse assim: olha, isso mexe tanto comigo que eu me emociono só de mencionar. Ele disse: eu vou dizer algo para vocês, o que vai fazer diferença nesse último período da igreja é o tributo diário que ela dá a Deus, é a vida devocional. Os maiores homens são os de maior vida devocional. Ele diz: diga-me o quanto o homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. O que vai fazer diferença é o tributo diário que você dá a Deus todos os dias. É sua vida devocional, é o quanto você gasta com Deus. Esse homem um dia entrou na sala e tinha um irmão orando. Ele, quando viu o irmão orando, ele voltou de costas. E perguntaram: por que você fez isso? Não se pode virar as costas para a realeza. Ele considerava a oração algo sagrado. E nós precisamos resgatar isso, essa paixão, esse amor por Deus, esse amor pelas almas, esse amor pelo santo livro, pelo Evangelho. A vida de piedade, a devoção ardente por Yahvé,
Ah, como a igreja precisa experimentar, não esse falso fogo, esse fogo estranho, esse entusiasmo carnal, frenético, não essa teologia especulativa que não leva nada a lugar nenhum. Precisamos de uma teologia que venha convergir num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus pessoal, num Deus que tem calor, num Deus que tem perfume, fragrância, num Cristo vivo, numa teologia que nos faça amar o próximo, independente das suas circunstâncias. Eu não me interesso nem um pouco por uma teologia super, ultra intelectual, que não converge no mendigo, na prostituta, no drogado, que não converge em vida de oração, em amor a Deus como pessoa. Eu não me conformo com uma teologia que pega e estuda Deus como se fosse um cadáver, e exuma o fígado, o coração e as partes de Deus, depois cobrem com encerado e voltam para estudá-lo no dia seguinte. Mas uma teologia relacional, que se relaciona com Deus vivo, que traz paixão a um Deus vivo, que me faz integrar, interagir com a necessidade da sociedade. Isso é avivamento, isso é teologia bíblica.